Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana vamos estudar Mosias, capítulos de 4 a 6, e o tema é Uma Vigorosa Mudança. Estudaremos os seguintes tópicos. Por intermédio de Jesus Cristo, posso receber e manter a remissão de meus pecados. Eu acredito e confio em Deus. Devo vigiar meus pensamentos, minhas palavras e obras. O Espírito do Senhor pode realizar uma vigorosa mudança em meu coração. Tomo sobre mim o nome de Cristo quando faço convênios com Ele. Convido você a assistir o vídeo completo e convido você a ficar aqui comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, é muito importante. Agradeço desde já a todos vocês que participam e contribuem aqui com a aula através dos seus comentários. Vamos para a aula. Bom, os capítulos 4 a 6 de Mosias, resumidamente, no capítulo 4, o rei Benjamim continua seu discurso. A salvação é concedida por causa da expiação. Crede em Deus para serdes salvos. Continuai fiéis para conservardes a remissão de vossos pecados, reparti vosso sustento com os pobres, fazei todas as coisas com sabedoria e ordem. Isso tudo aconteceu, esse discurso do rei Benjamim ao povo, aproximadamente 124 antes de Cristo. Então, antes de Jesus Cristo vir, na sua primeira vinda, o rei Benjamim reuniu o povo e ele ensinou sobre princípios e valores importantes para aquele povo. Isso mencionado no livro de Mosias, esse discurso do rei Benjamim, que é o que nós estamos estudando. No capítulo 5, os santos tornam-se filhos e filhas de Cristo por meio da fé. Passam a ser chamados pelo nome de Cristo. O rei Benjamim exorta-os a serem firmes e imutáveis nas boas obras. Então, mais ensinamento aqui do rei Benjamim, no capítulo 5, sobre a importância de ser firme e imutável nas boas obras. No capítulo 6, o rei Benjamim registra os nomes das pessoas e designa sacerdotes para ensiná-las. Mosias reina como um rei justo. Então, esses são os resumos dos capítulos que nós vamos estudar e vamos aprender esses princípios. Bom, na introdução, nós temos a seguinte reflexão. Alguma vez você já ouviu alguém falar e sentiu desejo de mudar sua vida? Você já ouviu alguém falar ou sentiu esse desejo de mudança verdadeira de vida? Talvez por causa do que ouviu, você tenha resolvido viver de modo um pouco diferente ou até bem diferente. O discurso do rei Benjamim foi desse tipo, e as verdades que ele ensinou tiveram esse efeito nas pessoas que as ouviram. O rei Benjamim contou ao povo o que um anjo lhe havia ensinado, que bênçãos maravilhosas poderiam ser alcançadas por meio do sangue expiatório de Cristo. Por causa de sua mensagem, as pessoas mudaram a visão que tinham de si mesmas. O Espírito mudou seus desejos e elas fizeram um convênio com Deus de que agiriam sempre de acordo com sua vontade. Foi esse impacto que as palavras do rei Benjamim tiveram sobre o povo. Que impacto elas terão sobre você? Então, as pessoas que ouviram, presenciaram o discurso do rei Benjamim, o impacto do discurso dele foi tão grande, os ensinamentos dele, que as pessoas tiveram um desejo de mudar o seu comportamento. Eu convido você a estudar o livro de Mórmon nessa sessão de Mosias, esses ensinamentos do rei Benjamim registrados em Mosias. A pergunta que o manual fala é: qual é a mudança que ele faz na sua vida? Esses ensinamentos têm feito alguma mudança na sua vida? Então, vamos aprender aqui comigo mais ensinamentos sobre esse discurso do rei Mosias, do rei Benjamim, e eu espero que esses ensinamentos tenham um impacto profundo na sua vida e que você tenha o desejo de mudança, assim como teve o povo que assistiu presencialmente o discurso do rei Benjamim. Primeiro tópico: por intermédio de Jesus Cristo, posso receber e manter a remissão de meus pecados. Mosias 4, versículo 1 e 2. Então aconteceu que, após ter dito as palavras que lhe haviam sido transmitidas pelo anjo do Senhor, então, ou seja, um anjo apareceu para o rei Benjamim, falou todas as coisas sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, falou muitas coisas e ele transmitiu àquele povo todos esses ensinamentos do anjo. E ele continua:
O rei Benjamim olhou para a multidão ao redor, e eis que haviam caído por terra, porque o temor do Senhor se havia apoderado deles. As palavras foram tão fortes que as pessoas caíram por terra por conta desse temor do Senhor. E haviam visto a si mesmos em seu estado carnal, menos ainda do que o pó da terra. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Ó, tende misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado. Porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens. Então, o povo, depois de ouvir aquele discurso maravilhoso do rei Benjamim, principalmente sobre Jesus Cristo, o povo sentiu o desejo de pedir perdão pelos seus pecados, pedindo misericórdia para que seus pecados fossem perdoados, que eles não tinham mais o desejo ali de praticar o mal. E aconteceu que depois de haverem pronunciado essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheram-se de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados. Ou seja, os pecados deles foram perdoados depois que eles sentiram o Espírito do Senhor ali enchendo eles de alegria. Então, eles tiveram a remissão de seus pecados e sentiram paz. E tendo paz de consciência por causa da profunda fé que tinham em Jesus Cristo que haveria de vir, de acordo com as palavras que o rei Benjamim lhes dissera. Então, o rei Benjamim, ele profetizou e falou ali que Jesus Cristo viria para essa terra, que ele seria crucificado, que ele sofreria a expiação, que pagaria pelos nossos pecados. Muitas pessoas não acreditariam nele. Então, o rei Benjamim ensinou vários princípios, mas principalmente sobre o propósito de Jesus Cristo e a sua vida aqui na terra. E aqueles que acreditaram, caíram por terra, sentiram o desejo de pedir perdão, pediram misericórdia para que seus pecados fossem perdoados e acreditavam que realmente Jesus Cristo haveria de vir, como diz a Escritura. E ele continua: digo-vos, ai de tal homem, porque os seus bens perecerão com ele. Então, aqui ele está dando alguns ensinamentos sobre aqueles que colocam os bens em primeiro lugar na sua vida, né? Acham que o mais importante é você ter bens nessa terra. E ele fala assim: ai de tal homem, porque os seus bens perecerão com ele. Ou seja, você vai morrer, você não vai levar nenhum bem com você. E agora digo essas coisas ao que são ricos no que toca às coisas deste mundo. Então, se você é rico das coisas desse mundo somente, está preocupado somente com as riquezas, com bens materiais, é para você que ele está citando essa escritura, né? Ai, por quê? Porque os seus bens vão perecer com você. Você vai morrer, você não vai levar nada, nada dos seus bens você vai levar com você. E novamente digo aos pobres: vós que não tendes, e ainda assim tendes o suficiente para passar de um dia para o outro, refiro-me a todos vós que negais ao mendigo, porque não tendes. Quisera que dissesseis em vosso coração: não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria. Então, Jesus Cristo, ele conhece o nosso coração, ele sabe que muitas vezes as pessoas pobres não têm o que doar, né? Como diz a Escritura, ele quisera que nós pensássemos em nosso coração, cada um dos pobres, que nós não damos porque nós não temos, mas se tivesse, nós daríamos. É desse jeito que o nosso coração deve ser. E agora, por causa das coisas que vos disse, ele continua ensinando, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. Então, aqui o rei Benjamim ensinando exatamente as coisas que nós precisamos fazer para poder servir o próximo. Próximo tópico: eu acredito e confio em Deus. Mosias 4:9. Acreditar em Deus, acreditar que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditar que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditar que o homem não compreende todas as coisas, que o Senhor pode compreender. Olha só o discurso maravilhoso do rei Benjamim dizendo ao povo que serve para nós nos dias atuais. Ele está falando assim: acreditar que existe um Deus.
que criou todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, né? Que ele tem toda essa sabedoria, poder. Então, ele está convidando as pessoas a acreditar em Deus, ele não tem dúvida nenhuma. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus, e pedir com sinceridade de coração que ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas essas coisas, vede que as façais, ou seja, faça. Se você acredita em Deus, se você não tem dúvida nenhuma, se você se arrepende dos seus pecados, tem o desejo de guardar os mandamentos de Deus, ele finaliza aqui, ó, vede que as façais, ou seja, faz agora. Coloque em prática isso que você está aprendendo. Próximo tópico. Devo vigiar meus pensamentos, minhas palavras e obras. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que essa aula vai ser bem breve, mas de muitos ensinamentos aí, de princípios e valores para a nossa vida, para que a gente possa ter uma mudança no nosso coração, no nosso comportamento, assim como teve o povo que ouviu o discurso do rei Benjamim. E eu também gosto de falar que eu coloco as escrituras aqui na tela para que a gente possa ler juntos as escrituras, estudar juntos e beber a água da fonte juntos, tá certo? Por isso que eu gosto de colocar aqui, não gosto de falar as minhas próprias palavras, às vezes eu faço um comentário curto aqui, mas o principal é nós bebemos a água da fonte. E esse é o manual que eu utilizo da igreja, o manual do Vem Segue-me. Então aqui a gente está seguindo exatamente o que fala o manual, tá bom? Mosias 4, 29 e 30. E finalmente, não vos posso dizer todas as coisas pelas quais poder cometer pecado, porque há vários modos e meios, tanto que não os posso enumerar. Ou seja, existem muitas maneiras de nós cometermos pecados, existem muitas maneiras. Isto, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado como vós mesmos e vossos pensamentos e vossas palavras e vossas obras, se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouviste concernente à vinda de nosso Senhor, até o fim de nossa vida, perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Olha só o conselho que ele dá. Primeiro que ele fala que tem muitas maneiras de nós cometermos pecado e erro na nossa vida, inúmeras, que ele não consegue nem citar. Mas ele fala para a gente o quê? Tome cuidado com os vossos pensamentos e as vossas palavras. Então, aquilo que você pensa pode se transformar num ato. Aquilo que você pensa pode se transformar num ato. E quando você planta um ato, você pode colher o quê? Um hábito. Então, tudo começa no pensamento. Pensamento leva ao ato, o ato leva ao hábito. E muitas vezes você caindo naquele pensamento inicial, você vai começar a agir daquela maneira, quando vai ver, você já está com aquele pecado infiltrado dentro de você como um hábito, como por exemplo a pornografia. Entendeu? Tudo começa no pensamento, aí você vai para a ação, e depois daquela ação ela se torna repetitiva, pode virar um hábito. Olha o problema que nós temos, né? Isso é só um exemplo que eu dei. Por isso que a Escritura fala aqui: cuidado, cuidado com vossos pensamentos, cuidado com vossas palavras, tá? E vossas obras. Ou seja, vamos prestar atenção e guardar os mandamentos de Deus. Próximo tópico. O Espírito do Senhor pode realizar uma vigorosa mudança em meu coração. Olha só o que que muda o seu coração? O Espírito do Senhor. E como que a gente muda? E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste e também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor. Então, por conta do Espírito, eles tiveram certeza de que tudo aquilo que o rei Benjamim estava ensinando era verdade. Olha só a importância de nós sentirmos o Espírito conosco, para quando nós ouvirmos as palavras, quando nós lemos as Escrituras, quando nós vamos à igreja, quando nós estudamos o livro de Mórmon, nós vamos ter certeza de aquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou lendo é verdade. Então, por isso que nós precisamos ter o Espírito conosco. Foi exatamente o Espírito que converteu aquele povo. E ele continua:
por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então, eles não tinham mais o desejo de praticar o mal, eles não tinham mais o desejo de cometer pecado. Por conta do Espírito, eles começaram a sentir o desejo de guardar os mandamentos e fazer o bem continuamente. E também nós mesmos, pela infinita bondade de Deus e manifestações de seu Espírito, temos grandes visões do que está por acontecer. E se fosse conveniente, poderíamos profetizar sobre todas as coisas. E foi a fé que tivemos nas coisas que nosso rei nos disse que nos levou a este grande conhecimento, pelo que nós regozijamos com tão grande alegria. Então, ou seja, eles não só adquiriram o conhecimento que foi passado pelo rei Benjamim, mas aqui ele está falando que também foi pela fé que, que eles tiveram para poder acreditar em tudo aquilo que estava sendo falado. Então, é fé e conhecimento. Estamos dispostos a fazer um convênio com Deus, com nosso Deus, e de cumprir a sua vontade e obedecer a seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias, a fim de que não recaia sobre nós um tormento sem fim, como foi anunciado pelo anjo, e não bebamos do cálice da ira de Deus. Então, ou seja, depois que eles aprenderam todas as coisas, falou: opa, eu não quero ter nenhum tipo de problema, não quero morrer em pecado, eu vou pedir perdão e remissão pelos meus pecados, vou pedir misericórdia a Deus aqui. Eu estou disposto a fazer um convênio aí com Deus e botar minha vida em ordem, né? Ou seja, o convênio você faz para poder cumprir a vontade de Deus. Tomo sobre mim o nome de Cristo quando faço convênios com Ele. Então, na escritura anterior, lembra que o povo decidiu fazer convênios para fazer a vontade de Deus, para ficar em ordem, para ter a sua vida em ordem? É dessa maneira que nós colocamos a nossa vida em ordem, quando nós fazemos convênios com Deus. E esse é o próximo tópico. Fica aqui comigo até o final que eu estou acabando. Tomo sobre mim o nome de Cristo quando faço convênios com Ele. Agora eu te pergunto, o que é convênio? Você sabe o que é convênio? Está aqui a resposta. É o acordo entre Deus e o homem, mas eles não estão em nível de igualdade no acordo. Deus estipula as condições do convênio e os homens concordam em fazer o que ele lhes pede que façam. Deus então promete aos homens certas bênçãos pela sua obediência. Os princípios e as ordenanças são recebidos mediante convênio. Os membros da igreja que fazem tais convênios prometem honrá-los. Por exemplo, no batismo, os membros fazem um convênio com o Senhor e renovam esse convênio participando do sacramento. Eles fazem outros convênios no templo. O povo do Senhor é um povo que faz convênios e todos são grandemente abençoados ao cumprirem os seus convênios com o Senhor. Então, é muito simples, né? Fazer um convênio é um acordo que você faz com Deus. Quando você vai comprar um imóvel ou quando você vai alugar um imóvel, existe um contrato. Você assina um contrato de aluguel, você assina um contrato de compra e venda. Existe ali naquele contrato um acordo ali, qual é a responsabilidade do inquilino e qual é a responsabilidade do dono do imóvel. Então, ali você faz um contrato e ambas as partes têm que cumprir o que está escrito nesse contrato. Quem vai pagar aluguel precisa pagar o aluguel na data do vencimento. Se pagar depois da data do vencimento, vai pagar com multa, juros. Tem um contrato de aluguel que precisa ser cumprido. Então, ou seja, e o inquilino tem que fazer a parte dele e o dono do imóvel também. Isso é um contrato. O convênio é você fazer com Deus, você fazer um acordo com Deus. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Agora, se você não faz a sua parte, Deus está obrigado a fazer a parte dele? Doutrina e Convênios 82:10. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Então, nós somos abençoados pelo Senhor se nós somos obedientes, né? Muitas vezes nós não recebemos bênçãos na nossa vida e fica questionando a Deus, por que que minha vida não é abençoada? Porque você não está cumprindo com a sua parte, você não está sendo obediente a Deus, você não está cumprindo com a sua parte do convênio. Talvez você nem tenha feito convênio. Então, faça convênio com Deus e fala, eu vou te obedecer
e o Senhor está obrigado a fazer a parte dele. Olha como isso é maravilhoso. Não é muito bom saber disso? Mosias 5, versículo 7. E agora, por causa do convênio que fizeste, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele. Porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nasceste dele e vos tornaste seus filhos e suas filhas. Então, quando nós fazemos convênios, né, assim como essa imagem do lado direito, você, quando realiza uma ordenança do batismo, você está realizando um convênio com Deus, está tomando sobre si o nome de Deus e está prometendo aguardar os seus mandamentos, se tornando filho ou filha de Deus. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Como diz no versículo 8, Mosias 5. E sob esse nome, vós sois libertados, e não há qualquer outro nome por meio do qual podeis ser libertados. Não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida salvação. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo. Todos vós que haveis feito convênios com Deus, de ser desobedientes até o fim de vossa vida. Então, ou seja, é um desejo que ele fala assim, olha, quisera que vocês todos tomassem sobre vocês o nome de Cristo, que vocês fizessem convênio com Deus, né? E que fossem obedientes por toda a sua vida. E acontecerá que aquele que fizer isto se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. Eu já falei sobre o nome em aulas anteriores no livro do Velho e do Novo Testamento. Nós temos aula falando sobre isso. Porque saberá o nome pelo qual é chamado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas para você que já passou pelo templo, você sabe do que eu estou falando. Mas o importante é fazer convênios. E quando nós fazemos convênios no batismo e também fazemos convênios no templo. Vamos ver aqui no versículo 11. E quisera que também vos lembrasses de que esse é o nome que eu disse que vos daria e que nunca seria apagado, a menos que o fosse devido à transgressão. Portanto, tomai cuidado para não transgredirdes, a fim de que o nome não seja apagado de vosso coração. Importância de nós estudarmos as Escrituras, sentir o Espírito, para entender qual é o significado dessa Escritura. Eu espero que você tenha o Espírito com você para você poder aprender o significado dessa Escritura. Que os convênios nós fazemos no batismo, mas também fazemos convênios no templo. E Mosias começou a reinar em lugar de seu pai, e começou a reinar seu 30º ano de vida, havendo transcorrido ao todo cerca de 476 anos, desde o tempo em que Leí deixara Jerusalém. Então, isso tudo aconteceu 476 anos depois que a família de Leí deixou Jerusalém. Foi lá o rei Benjamim, deu esse discurso, né? E depois, no versículo 5, fala que o rei Benjamim viveu 3 anos e morreu. E aí o seu filho Mosias começou a reinar no seu lugar com a idade de 30 anos. Bom, essa foi a aula, espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Por favor, compartilhe aí essa mensagem, deixe seu comentário, que é muito importante. Se você tem um testemunho sobre tudo isso que nós aprendemos aqui, por favor, deixe aqui nos comentários para fortalecer outras pessoas. E se você não tem um exemplar do livro de Mórmon, clique aqui no link abaixo, solicite um exemplar que você vai receber na sua casa aí gratuitamente. Próxima semana vamos estudar Mosias de 7 a 10. Muito obrigado, eu fico por aqui. Até a semana que vem, um forte abraço a todos.